Tá gravando. Professor, é Santa Nina, é isso? Santa Nino. Nino mesmo? É. E a Santa Nina, ela se destaca porque o rei dá a ela a direção da Geórgia nas mãos, a direção religiosa. E ela começa um processo de evangelização e de educação cristã, de alfabetização. Gente, só lembrando, né, que a figura dos monges cristãos e das monjas cristãs, que são importantes, são pessoas que se retiram da vida civil e se dedicam só a evangelizar e educar a população. Então, Santa Nina forma um mosteiro muito importante, que existe até hoje lá na Geórgia, esse mosteiro histórico, na qual ela passa décadas da vida dela na corte, evangelizando e convertendo a população, e no final da vida dela, ela monta esse mosteiro e vai para lá morrer em paz. E ali é uma espécie de centro de formação de teologia para mulheres, tá? Muito importante no mundo daquele antigo, né, patriarcal, que a mulher não era nada. Assim como São Gregório na Armênia faz a mesma coisa. E esses mosteiros, eles se tornam plantações de igrejas, né, e celeiros de missionários. Deixa eu compartilhar minha tela aqui novamente. Outra forma de evangelização, que vocês estão vendo aí, é a cena de um martírio, de um homem sendo carregado numa biga, amarrado, e um felino devorando ele. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim, professor. Sim. Tá? Então, o martírio, ele é uma das grandes formas também de evangelização, porque quando acontece o surto de perseguição, que ele é igual um surto de doença, né? Surge numa região e vai se espalhando. Esses cristãos que vão estar morrendo nos coliseus da vida, eles dão um testemunho tão marcante que muita gente na plateia, né, acaba se convertendo. Tanto é que Tertuliano, um dos pais da igreja, ele tem uma frase marcante que diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja, né? O sangue dos mártires é a semente da igreja, porque quando o mártir está morrendo lá no Coliseu da Vida, as pessoas estão se convertendo Deixa eu passar aqui a tela. As pessoas estão se convertendo nas arquibancadas. Tem casos até clássicos, né, de pessoas se tacarem na arena para morrer lá na hora, porque se converteram naquele momento e querem morrer por Cristo também. A gente chama isso de retórica do martírio. E ela é muito importante porque a boa parte da liderança cristã e até de homens que são chamados pais da igreja foram assassinados e foram martirizados, como Irineu, Policarpo, Justino Mártir, Orígenes e tantos outros. Na verdade, era até buscado morrer assim, porque morrer dignamente para um cristão era morrer na perseguição, porque ali você estaria se tornando, fazendo o que eles chamavam, né, de beber o cálice de Cristo. E aí você encontra essas imagens que são muito recorrentes dos mártires morrendo, sendo devorados por feras. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Uhum. Sim. E o mártir, ele está impassível. Ele está sendo devorado, ele está arrancando o sangue dele, mas ele está com uma cara impassível, porque Deus lá do alto está derramando sobre ele o dom do martírio, que é uma interpretação da vida do primeiro mártir lá de Atos dos Apóstolos, que é Estevão, porque Estevão está sendo apedrejado, está levando concretada na cabeça, e o texto está dizendo que ele está vendo a glória de Deus, e Cristo está sentado à direita do Pai.
né? Então, se interpretava que no momento que você estaria sendo devorado pelas feras, você estaria vendo a glória de Deus, você estaria recebendo o dom do martírio, ou seja, uma glorificação ali naquele momento que permitiria você passar por aquela dor, aquela tortura, aquele sofrimento de forma gloriosa. E, gente, isso é muito importante, porque o efeito psicológico que isso causa na audiência é muito grande. Muita gente, então, sai dali dos anfiteatros da vida, alguns se convertem, outros acham que a perseguição aos cristãos é absurda, né? Ou seja, defendendo a causa dos cristãos, e mais tarde levando essas pessoas mesmo a se converterem com o passar do tempo, porque eles vão ver o exemplo de vida dos cristãos, a coragem, né? A coragem era muito valorizada no mundo romano antigo. Tanto é que o imperador Marco Aurélio, ele, apesar de fazer corpo mole e permitir que os cristãos fossem perseguidos, ele poderia ter proibido, ele admira a coragem dos cristãos, né? E comenta nisso nas meditações dele. Ok? Deixa eu procurar aqui. Perguntas até aí? Beleza. Iniciar do zero aqui. Outro tipo de evangelização que vai acontecer é a evangelização através do milagre, tá? A evangelização através do milagre. Então, a taumaturgia, ou seja, o ato de produzir grandes milagres, também era um fruto de conversão da época, que, inclusive, está na tela aqui. Deixa eu compartilhar. É que eu pintei tudo aqui. Exemplos de taumaturgos. Deixa eu ver se está aqui. Ele tinha falado só de Gregório. Está aqui, o Gregório Taumaturgo. Né? O Gregório Taumaturgo significa fazedor de milagres, tá? O Gregório era um que fazia grandes milagres, grandes curas, ressurreição, exorcismo, e isso chamava muita atenção do povo, daquelas populações mais afastadas do mundo intelectual. Então, a evangelização através do milagre era muito comum, não nos centros urbanos, mas nas vilas, no interior, nas populações autóctones do deserto, nas vilas afastadas do mundo filosófico. Um que eu queria destacar aqui e ler com vocês um monge cristão importantíssimo. Deixa eu tirar aqui Vocês estão vendo o texto aí? Sim. Tá? Esse monge, ele é conhecido como São Simeão o Estilita, tá? São Simeão o Estilita. Ele era um monge sírio, anacoreta, e a vida dele produzia... Ele passou a vida toda em cima de um estilo. O que era um estilo? O estilo é uma rocha que tem nos desertos siríacos,
que ela é igual como se fosse uma caneta, assim. Ela é fininha e muito alta, essa rocha. Como se fosse uma torre. E São Simeão, ele passou a vida inteira lá no alto, tá? No alto dessa torre, orando e pregando. Quem pode ler esse texto aqui? Esse texto é do biógrafo dele, né, o Teodoreto de Ciro, que depois se tornou bispo, teólogo, um dos pais da Igreja do Oriente. Quem pode ler aí o texto, por favor? Posso ler. Dia após dia, tostando, atraindo a si, por causa de sua grande reputação, os mais variados visitantes dos lugares mais distantes, até os beduínos, aos milhares, escravizados às trevas da impiedade, foram iluminados por este posto sobre a coluna. Eles chegavam em grupos, 200 deles em um grupo, 300 em outro, ocasionalmente milhares deles. Renunciavam com seus gritos aos erros tradicionais que cometiam. Quebravam os ídolos que veneravam na presença daquela grande luz e renegavam os rituais estáticos de Afrodite, o demônio cujo serviço aceitavam havia muito tempo. Desfrutavam da iniciação religiosa divina e recebiam suas leis proferidas pela língua santa de Simeão. E eu mesmo fui testemunha dessas coisas e as ouvi enquanto eles renunciavam à impiedade ancestral e se submetiam à instrução evangelística. Teodoro de Ciro acerca de Simeão, o estilita. Então, muito interessante, porque o São Simeão ele ficava ali 24 horas lá em cima e orando, né? Mas uma parte do dia ele começava a pregar. E populações inteiras, como está dizendo aqui, que passavam por perto, se convertiam. De tamanho era o poder de Deus e a espiritualidade na vida dele. Ele fala aqui, né? 200 se convertiam em um grupo, 300 e outro. E aos pés dessa coluna que ele vivia, eles queimavam os ídolos e acabavam ficando ali mesmo, morando. O Teodoreto, ele morou anos e anos ali naquela coluna, acampou, né, na verdade, acampado ali, aprendendo diariamente da espiritualidade, do poder de São Simeão, até depois ele ir para a cidade e se tornar um pastor, né, e pastorear, e se tornar bispo, enfim. E tem até o quadrozinho que estava aqui, esse quadrozinho aqui é essa estela, na verdade, né, essa pedra, tem São Simeão aqui, ó, em cima da torre, o Espírito Santo, né, sobre ele, e alguém levando água para ele, comida, né, numa escada. Então, 2 ou 3 vezes na semana alguém levava água e pão para ele. E ele passava ali ele passou ali a vida inteira pregando, evangelizando e convertendo pessoas. Esse é um exemplo de evangelização por milagres, uma evangelização a gente pode colocar assim mais apostólica, né, que você tem grandes milagres e curas acontecendo, que é um exemplo muito forte entre os monges cristãos, tá? Outro monge cristão que eu quero destacar, muito importante, a gente tem pouco tempo na aula de hoje, mas é o Jacó Baradeus. O Jacó Baradeus, ele foi um monge que evangelizou meio que o dobro da área que Paulo evangelizou. Ele passou durante 40 anos pregando e ele é responsável pela consagração de mais de 10 mil pastores, centenas de mosteiros, consagração de centenas de bispos. Ele plantou o evangelho numa área assim, quase 2 ou 3 vezes maior do que Paulo evangelizou na vida inteira dele. E o Jacó Baradeus era conhecido porque ele era perseguido pela igreja oficial, né, pela igreja bizantina, porque ele confessava uma doutrina cristológica diferente, mas ninguém conseguia pegá-lo porque ele só vestia uma roupa a vida toda, e quando as autoridades vinham prendê-lo, ele se disfarçava de mendigo. Baradeus significa roupa estragada em siríaco. E o ícone dele é muito interessante, que é sempre o vermelho, ou às vezes até o fogo, né? Porque essa questão dos dons do Espírito Santo. Enquanto no Ocidente, meio que
a questão dos dons do Espírito Santo dá uma sumida, no Oriente as questões dos dons do Espírito Santo são muito fortes. Então, o cara curar, o cara falar em outras línguas, o cara profetizar que ia acontecer uma desgraça na cidade, acontecer, ressuscitar morto, e fazer milagres, como a gente viu aí com São Simeão, era muito comum. E a história de Jacó Baradeus é recheada disso. E o Jacó Baradeus, ele é responsável pela plantação de uma denominação oriental inteira, que existe até hoje, que é a igreja que está chegando até, inclusive, no Brasil, são os cristãos sirianos, né? Se chama Igreja Síria, de Antioquia. E é uma igreja que foi perseguida durante séculos, mas não parou de crescer, graças também à vida, à pregação, ele também era teólogo, e aos milagres de Jacó Baradeus. Eu vou até voltar lá, porque... Deixa eu voltar aqui. Tem outros casos assim, no livro que o professor passou, parecido com Jacó Baradeus, no Ocidente tem o São Patrício. Tá? Vocês já ouviram falar, e o Martinho de Tours também, mas vocês já ouviram falar do São Patrício? Ele é o evangelista da Irlanda, né? Vocês estão vendo que a evangelização era levada a cabo pelos monges. Essa galera toda, ó, vamos botar aqui, com exceção de Irineu e Gregório Taumaturgo e Úfila, Gregório Iluminador, Martim de Tours, Patrício, Clotilde, Columba, Gregório Grande, Agostinho da Cantuária, não confundir ele com o Agostinho de Hipona. Aqui está o Brordo, né? Tá o nome latinizado deles. Bonifácio, Anscário, Cirilo, Metódio, todos esses são monges, né? O monasticismo era a instituição mais evangelística da Idade Antiga e da Idade Média, né? Eles eram os grandes evangelistas do mundo, porque eles eram homens que renunciavam à sua vida civil, né? Vendiam seus bens, davam para os pobres, não se casavam, viviam celibato e iam para onde o evangelho levasse eles, não tinha limite. Eles também não tinham medo de morrer, então os povos que eram mais ferozes, eles eram facilmente evangelizados por esses monges, porque eles têm coragem, né? E a coragem nas populações mais atrasadas, assim, atrasadas não, nas populações mais antigas, ela é muito valorizada. Então, você tem São Patrício, por exemplo, evangelizando os celtas, num ambiente extremamente hostil. Ele era um escravo pastor, né? Ele cuidava de rebanhos de ovelhas, e um dia, no pasto, quando era criança ainda, ele ouviu uma voz: levanta e anda. Ele levantou, andou e até chegar, atravessar a fronteira sem ninguém pegar. Quando ele se viu, ele estava na sua terra natal, de onde ele tinha sido levado muito cedo para se tornar escravo. E aí ninguém sabe, ele entendeu que a voz que falou para ele era o próprio Cristo, e ninguém sabe como é que ele teve acesso naquela época sobre quem seria Cristo. E ele também teve acesso aos evangelhos. Ele começou a escrever trechos do evangelho em pedaços de couro, né, o que seria mais tarde chamado de pergaminho, e distribuir. E várias pessoas começaram a se converter, e ele fundou uma espécie de monasticismo não no mosteiro, mas no dia a dia. E a Irlanda foi pouco a pouco se convertendo ao cristianismo de São Patrício, né? E até hoje a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, ela deve a sua fundação a São Francisco, a São Patrício, ela se considera. E tem até uma lenda, né? Porque a Irlanda é o único país do mundo que não existe cobra, não existe serpente, porque São Patrício teria pisado a cabeça da serpente lá. Martim de Tours fez a mesma coisa na França, né? Fazia milagres, maravilhas, fundou o monasticismo mais antigo europeu, no que seria a França depois, né? A província romana da Gália.
Columba, que era influenciado pela evangelização de São Patrício, também fez a mesma coisa na Escócia. As ilhas, né, gente? As ilhas ali, Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales, são evangelizados muito cedo, ainda que com a presença de celtas, de vikings, de bretões, de anglos, que eram povos assim bem violentos, bem selvagens e bem apaixonados pelos deuses tradicionais, que eram deuses também bem sangrentos, muito sacrifício humano, muita coisa assim. Esse evangelismo deles ia alcançando passo a passo e alcançando muita gente. E essa evangelização lá, que começa com São Patrício, passa para Columba, ela também vai alcançar Agostinho da Cantuária. Né? A história de Agostinho da Cantuária, né, que ele é um monge enviado por Gregório o Grande lá para a Inglaterra, é muito interessante a forma com que eles evangelizavam. Conta essa história, por exemplo, que eles chegaram numa tribo celta, um povoado bem grande, celta, e queriam evangelizar. E a liderança druida lá falou, não, a gente vai matar vocês, porque vocês estão dizendo que os nossos deuses são falsos. E essa tribo adorava uma árvore sagrada, isso era muito comum entre os povos das ilhas, entre os bretões, entre os saxões. E ali eles iam ser mortos, e eles fizeram um desafio, então, para os druidas. Eles falaram, então vamos fazer o seguinte, ó, acende uma fogueira aí, acende uma fogueira bem grande. Eu e meus monges vamos entrar nessa fogueira. Se a gente entrar nessa fogueira e se queimar, os seus deuses são verdadeiros e o nosso Deus é falso. Se a gente entrar nessa fogueira e passar sem nos queimarmos, nós vamos passar o Deus de vocês na fogueira. A gente vai cortar a árvore sagrada de vocês e vai queimá-la. E foi o que aconteceu. A tradição diz que Agostinho e os monges passaram pela fogueira, não se queimaram. O povo ficou, então, abismado. Então, eles cortaram a árvore sagrada e queimaram ela. E aí, aquela população inteira se converteu, porque é uma população que se liga na questão do milagre, né? Na questão das coisas milagrosas. Tá? Essa evangelização de Agostinho da Cantuária, que são monges beneditinos aqui, né? Santo Agostinho, Gregório, e eu não sei porque o autor não colocou São Bento aqui, que foi outro grande evangelista. Essa evangelização de Agostinho da Cantuária contagia também um monge, também beneditino, chamado São Bonifácio. Ele é conhecido, né, São Bonifácio, como o apóstolo dos alemães, porque ele vai começar a conversão dos povos alemães. Então, ele é enviado da Inglaterra de volta para o continente, né, para evangelizar os saxões. E conta a história... Vocês estão me acompanhando, gente? Está em silêncio? Muito interessante. Estamos sim, professor. Estamos sim, professor. Sim, professor. Está todo mundo ouvindo aqui. Estamos acompanhando. Eu tenho lá no meu site artigos, tá? Sobre Jacó Baradeu, sobre São Bonifácio. E lá no meu Facebook, se vocês quiserem ler depois. Vou botar até aí no chat o meu site, que é www.lucasgesta.com.br. Coloquei aí no chat aí. E Facebook, Instagram, para vocês verem meu material. E o YouTube é Professor Lucas Gesta. Então, voltando lá. O São Bonifácio, ele é conhecido pela questão da árvore de Natal, né? Por quê?
certa vez, ele chegou numa tribo saxã que em dezembro, todo dezembro, ele sacrificava uma criança ao deus do trovão, a Thor, né? E ele ouviu essa história e numa véspera, não era no dia 25 de dezembro, no Natal, mas era em dezembro, antes do dia 25, o São Bonifácio ele sai correndo, ele se apressa, não espera nem os outros monges para chegar nessa tribo antes que se sacrificasse a criança. E aí conta a história que São Bonifácio chega nessa tribo saxã na hora mesmo que o sacerdote está levantando o machado para cortar a cabeça, né, da criança aos pés de Thor, porque isso era um festival de fertilidade. Você tinha que sacrificar uma criança para que a colheita funcionasse durante o ano. E aí diz que na hora que o sacerdote levantou o machado, o São Bonifácio levantou o báculo, né, que era aquele cajado baseado no cajado de Arão, de Moisés, que eles carregavam, e colocou entre a criança e o machado. Quando o machado do sacerdote bateu no báculo, o machado rachou. E todo mundo ficou chocado porque São Bonifácio atrapalhou um ritual que durava ali, né, já há séculos, talvez um milênio, um cara que ninguém nunca tinha visto, um maluco, né, o cara fazer isso. E aí, nesse momento que ele botou o machado, né, ele botou o báculo e o machado quebrou, começou uma tempestade, começou a trovejar muito. Aí o povo falou, tá vendo? Foi brincar com Thor, agora Thor vai te matar. Vai cair um raio na tua cabeça e você vai morrer porque você está provocando a ira de Thor. O problema foi que começou a trovejar e o raio caiu em cima da árvore sagrada, que era chamado Carvalho de Thor. E a árvore sagrada rachou meio com aquele raio. E a árvore se destruiu. E São Bonifácio falou, hoje nenhum sangue inocente vai ser derramado. Porque o único sangue inocente que deveria ser derramado foi derramado há 1000 anos atrás por vocês, que é o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, não Thor, filho de Odin. E como prova disso, vocês estão vendo, o carvalho de Thor foi rachado, o trovão foi destruído, e ele pegou então um machado e falou, a prova que Deus está do meu lado, o Deus dos céus, é que ele pegou aquele machado e cortou o carvalho de Thor todo, né? E construiu com o carvalho de Thor uma igreja, uma capela, e falou, vocês adoravam esse carvalho de Thor, o filho de Odin, o filho do Deus dos céus. No lugar do carvalho, agora vocês sacrificavam uma criança ao filho de Odin, o filho do Deus dos céus. Agora, no lugar do carvalho de Thor, vocês vão usar como recordação a árvore do Filho de Deus, que era o quê? O pinheiro, porque o pinheiro é uma árvore que aponta para o céu, né? E todas as vezes que vocês olharem para o pinheiro, vocês vão lembrar que Deus enviou o seu único filho para morrer por vocês, portanto, nenhuma criança precisa ser sacrificada. Então, ali começou, né, aquele povo inteiro se converteu, depois a Alemanha toda, lógico, vai se converter, e ali começou a tradição da árvore de Natal, que é a árvore de Cristo, é a árvore do Filho de Deus, que aponta para o Filho de Deus. E depois dali ele parte para evangelizar a Holanda também, né? Beleza? Então, existe essa evangelização através dos milagres, né? E
Outro modelo de evangelização também que é muito importante, que eu quero destacar aqui com vocês, que é uma evangelização que ela é intelectual, também é intelectual, é a evangelização que acontece com o bispo Úfila, lá no século IV, mas que ela é muito semelhante com a evangelização de Cirilo e de Metódio. Eles nunca se conheceram, tem 400 anos de distância entre eles. Úfila, ele evangeliza na Europa, Cirilo e Metódio evangelizam entre a Rússia, Morávia, Armênia. Cirilo e Metódio são os responsáveis por evangelizar os povos eslavos. E Úfila é responsável por evangelizar os povos godos, que mais tarde vão se espalhar pela Europa e vão se dividir entre visigodos e ostrogodos. O que eu quero destacar deles dois que é semelhante? Úfila, ele já tinha se tornado bispo e habitava o centro urbano do Império Romano, mas ele abriu mão da sua cadeira episcopal porque o sonho dele era evangelizar o seu povo, e o seu povo era considerado bárbaro, selvagem. Realmente os godos eram muito violentos. E aí Úfila abriu mão do seu cargo de bispo e foi ser missionário entre os godos. Foram muitas décadas de luta, né? Povo violento, supersticioso, politeísta, enfim. Mas o que Úfila percebeu? O meu povo precisa ter acesso a Deus. E para isso eles precisam ter acesso à Bíblia. Só que o meu povo, ele não é nem analfabeto, meu povo é ágrafo. Existe uma diferença entre o analfabeto e o ágrafo. Analfabeto é aquele que tem escrita, mas não sabe ler. Ágrafo é aquele povo que nem tem escrita, só se comunica oralmente. E é o que o Úfila fez? Ele criou um alfabeto para o seu povo, é conhecido como alfabeto gótico. Depois ele traduziu a Bíblia inteira para esse alfabeto. E depois ele começou a alfabetizar o povo ensinando a Bíblia, né? E o Úfila, então, vai conseguir, mais tarde, que todos os godos se convertessem, se tornassem cristãos, né? E com essa alfabetização, primeiro com essa criação do alfabeto, depois com essa alfabetização, aqueles povos que eram nômades, que viviam do saque, da violência, vão sossegar, vão se estabelecer em terras, vão construir reinos e vão construir civilização, vão se transformar numa civilização, vão construir cidades. Então, a evangelização aqui não só converteu o indivíduo, mas criou uma nova civilização, uma nova cultura num povo que era extremamente violento e agressivo. Era um povo de guerra, de saque, né? Não só os godos, mas os vândalos. E aí você imagina, então, de onde que vem o nome vândalo, que o bicho pegava com esse povo. Eles deram... Os vândalos é o nome do povo que deu origem ao adjetivo vândalo hoje, né? Também se converteram nesse processo aí de Úfila, graças a essa evangelização civilizacional, que cria uma civilização inteira, né? Porque o cristianismo ele cria civilizações. Diferente dessa pregação de hoje, que o cara tem que converter para ir para o céu, e só pensa nisso, né, na alma, essa evangelização que pensava integralmente. Você precisa não só que a alma se converta, mas estabelecer uma sociedade, uma civilização cristã, com educação, com economia, com direito, com leis baseadas no evangelho, não baseadas na violência pagã, enfim. O Cirilo e o Metódio fizeram a mesma coisa entre os eslavos, né? Os eslavos eram povos assim bem violentos. E o Cirilo e o Metódio vão chegar lá, entre essas tribos, e vão perceber, essa galera não tem nem alfabeto. Como é que eles vão ter acesso à Bíblia? Então, eles criaram um alfabeto. Literalmente, gente, os caracteres. Sabe, vocês já viram russo?
Tem caracteres que são diferentes do nosso. Não são caracteres gregos. Até tem alguns caracteres gregos, mas não é todos. Quem criou esses caracteres gregos, esses caracteres russos, foram Cirilo e Metódio. Tanto é que a língua russa é conhecida como cirílico, né? A língua eslava é conhecida como cirílico, porque foram eles que criaram esse alfabeto para depois traduzir a Bíblia para esse alfabeto, para depois alfabetizar o povo, para proporcionar que o povo lesse a Bíblia. E aí nem precisa dizer, né, que isso criou as civilizações eslavas, não só a Rússia, mas Ucrânia, e aqueles países muito desenvolvidos e muito avançados do leste europeu. Tá? Então, nesse sentido aqui, a gente vê mais outro modelo também de evangelização, de missionarismo na Antiguidade e na Idade Média, né? Porque aqui já é a Idade Média, a gente está atravessando essa Antiguidade e essa Idade Média. Tá? Aí? Alguma pergunta? Não, tá ok, professor. Acho que a gente não entendeu a pergunta, que na hora que o senhor falou, deu uma travada aí. Tá, beleza. Alguma dúvida até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. O outro tipo de evangelização... Deixa eu compartilhar a tela aqui. O outro tipo de evangelização... Eu vou até abrir uma caixa de texto aqui. É a evangelização real. Real no sentido de rei. Tá? A evangelização política. E ela vai se dar através de reis convertidos. Essa é a pior de todas, tá, gente? Na verdade, essa não é nem uma evangelização, ela é uma cristianização. São reis que se convertem, e assim, para um rei se converter pode ter várias causas. Ou ele achou mesmo que tinha que se converter, porque esse Deus era forte, como no caso de Constantino, ou no caso de Clovis, de Pipino, de Carlos Magno, ou por conta de acordos políticos, como foi o caso que Gregório vai fazer, né? Gregório, ele faz acordos políticos, Gregório Magno, tá? Gregório Magno, Gregório Grande. Ele faz acordos políticos com reis bárbaros. Por exemplo, o Gregório, ele faz um acordo com a rainha dos lombardos. Os lombardos eram um povo que fazia guerra contra os romanos, né? Os habitantes da Itália, originalmente romanos, e faziam guerra contra os francos, os habitantes da Gália. E ele faz um acordo com a rainha dos lombardos o seguinte: a gente não quer mais guerra, e você também está ficando pressionada porque você está perdendo território para os francos. Vamos fazer um acordo de paz, eu te cedo um território, eu te cedo algumas questões políticas, e em troca eu só quero uma coisa. Eu quero que seu filho, o príncipe, seja batizado e se torne cristão.
A rainha, então, achou o acordo bom e fez isso. Ela batizou o garoto. Quando ela morreu, os lombardos tinham um príncipe cristão e acabaram se submetendo ao cristianismo e ao bispo de Roma, né? A mesma coisa os bispos de Roma vão fazer com os francos, né? Os francos, eles têm várias dinastias. Você tem os capetinhos. Deixa eu ver aqui se tem algum nome. Esqueci a mais antiga delas. Capetinhos, tem os carolíngios, que são reis que vão se converter à fé cristã por conta desses acordos políticos com a igreja do bispo de Roma. E Gregório o Grande, quando ele se torna bispo, ele faz muitos desses acordos que geram mais rapidamente a submissão dos povos bárbaros ao cristianismo. Porque, por exemplo, carolíngios, né, que é a dinastia de Carlos Magno, quando Carlos Magno ele se converte e é batizado, ele toma para si a missão de cristianizar os bárbaros que ainda não haviam se convertido. Só que ele vai fazer isso com a violência. Ele invade uma vila bárbara, queima e destrói os deuses e fala: o Deus de vocês é fraco, porque eu cheguei aqui e destruí. E eu cheguei aqui e destruí todos eles. E até, às vezes, matando sacerdotes. Enfim, vocês devem se submeter a mim. Se submeter a mim significa se submeter ao Deus cristão também. Então, Carlos Magno faz muito isso. Outro que faz isso com os muçulmanos na Espanha é Carlos Martel. Então, você também na Europa, tá, tem vários reis que vão cristianizar os povos pagãos, fazendo com que esses povos sejam forçados a abandonar os seus deuses oficialmente. Tá? Oficialmente. Agora, se o cara se converteu de coração ou não, é outra coisa. Tá? Professor, e qual a consequência, assim, em geral, dessa evangelização forçada de reinos e reinos? Então, obrigado, porque você já levantou a bola para eu terminar a aula aqui. A consequência disso uma consequência. A Europa inteira vai se tornar cristã. Tá? No Oriente não acontecia muito isso. No Oriente você tinha uma dedicação maior ao ensino, à instrução, que o povo tivesse contato com Cristo, que o povo tivesse contato com Deus. No Ocidente já não, porque no Ocidente a religião é interpretada muito juridicamente. Então, se o povo abandonou os templos dos ídolos e agora frequenta a igreja, o templo, né? Porque essa ideia no Ocidente é muito forte. Até hoje as pessoas dizem que vão à igreja, né? O templo é sinônimo de igreja. Isso é fruto da virada constantiniana, né? Então, o fato desse antigo servo de Mitra, o servo de Thor, o servo de Apolo, entrar numa igreja e participar da ceia já era suficiente para entender que ele é um cristão. Entendeu? Então, o que vai acontecer? As pessoas oficialmente vão frequentar os templos cristãos, as igrejas, né, como é dito, vão participar da ceia, mas nos seus lares elas vão ter alguns resquícios dos cultos dos antigos deuses. E nos bosques e nas florestas também vão ter resquícios dos cultos às antigas divindades, criando um processo de sincretismo. Então, você imagina aí, um rei desse, o Pepino Breve, rei dos francos, ele resolveu se converter. No dia que ele foi se batizar, o batismo era público,
os 10.000 francos se batizaram juntos, se tacaram dentro d'água com ele. Porque o povo segue a religião do rei. E se o meu rei está se submetendo a esse Deus, significa que esse Deus é mais forte do que os nossos deuses, então nada mais do que lógico eu segui-lo. A galera é politeísta, né? Mas um Deus, melhor ainda. E aí, essa primeira geração aí, dessa população, tem a Cristo como mais um Deus. O filho, o neto, o bisneto dessa geração aí, vai à igreja, vai ser cristianizado e tal, vai adorar a Trindade, a Santíssima Trindade, mas vai também receber uma carga dos pais, dos avós, dos bisavós de politeísmo. E aí esses antigos deuses vão se conformando com os santos e as santas de determinada região, né? Então, quem era de família que adorava Mitra, aí surge São Jorge, né? Quem adorava as deusas da fertilidade, Afrodite, Atena, as deusas lunares, enfim, aí aquilo ali recebe a figura de Santa Fé, Santa Bárbara, ou Maria mesmo, né? Então você tem esse sincretismo, essa mistura. Daqui a pouco ninguém mais está adorando os deuses pagãos, mas essa cultura pagã permaneceu através de festas, através de santos e santas e anjos, guerreiros e guerreiras, que é um processo que a gente vê aí até hoje. E a culpa disso é dessa pressa, né? Essa ideia que basta jogar todo mundo dentro do templo e dar a ceia para todo mundo e batizar todo mundo que eles estão salvos. É um conceito jurídico de salvação que é muito comum no mundo ocidental. Inclusive, eu vou falar disso no meu curso. Se vocês quiserem participar esse mês, eu vou dar o curso da formação das grandes escolas teológicas no mundo, né? Curso via WhatsApp. Né? Quem quiser participar, R$25 só, e eu mando material por WhatsApp. Vou botar meu WhatsApp aí no chat. O conceito teológico o conceito da teologia ocidental é muito jurídica, fruto do mundo romano, do mundo do direito. Tanto que a gente fala Antigo e Novo Testamento, né? Ou seja, é um conceito que vem do contrato romano. Então, isso faz com que a salvação fique muito institucional, jurídica, ligado ao corpo sacerdotal, ao templo e às instituições. E menos ligada a essa questão da conversão pessoal e do contato místico com Deus, né? Então, você vai ter um grande processo, gente, de sincretização, de sincretismo da cultura pagã com essa nova cultura cristã que está chegando, e o cristianismo vem para ficar, mas essas religiões não desaparecem. Está dando para entender? Sim. Alguma pergunta? Acho que o pessoal está vendo televisão aí. Não, nenhuma pergunta, não. E quando mais ou menos que o cristianismo volta a ter raízes? Ou não vai chegar a esse momento? Raízes profundas, eu quero dizer. Como assim? Um cristianismo verdadeiro, né? Mas menos misturado com outras crenças, com menos sincretismo, né? Ou vai continuar assim? Não é que 100% da população ficou assim, né? Uma grande parte da população, mas sempre durante a Idade Média tem
grupos, né, principalmente liderados pelos monges que atacam a idolatria, que atacam o sincretismo, principalmente nos mosteiros ingleses e nos mosteiros franceses. Sempre há, durante a Idade Média, movimentos de reforma, né? O primeiro movimento de reforma é em Cluny, na França, e entre os cistercienses também na França. Depois você tem os movimentos de reforma no mundo inglês, né, no mundo escocês, uma purificação da teologia. Depois você tem os movimentos de reforma de São Francisco, São Domingos, os valdenses, os cátaros. Tem sempre grupos reagindo, né, e tentando voltar ao princípio do Novo Testamento. Isso nunca se perdeu, sempre teve. Beleza. A própria escolástica, ela dá uma limpada nessa idolatria aí, porque ela é bem crítica e racional, e bem teológica também, e outros grupos, os místicos alemães, os irmãos da vida comum, as ordens em si de frades são muito importantes para esse processo de reforma e de um cristocentrismo, né? Até que vem a reforma protestante e cria uma outra civilização, né? Uma civilização moderna, em que há uma tentativa, né, de retorno geral às fontes, né, que é um lema do humanismo do século XV, retorno às fontes, reforma. Então, mas, assim, sincretismo mesmo é muito difícil você perder, né? Você tem aí você chega na igreja evangélica, por exemplo, o cara vê uma macumba, ele está andando na rua. Aí alguém tem lá um despacho, um prato de barro com frango morto. O que essa pessoa fala? Está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado, está repreendido. A amarração é uma cerimônia da Umbanda, né? Então, ele tá ali fazendo um sincretismo. Por quê? Porque ele está jogando uma magia através da palavra para destruir ou paralisar uma outra magia. Então, ele tá exercendo um processo de xamanismo. Não tem nada disso na Bíblia, lógico, não tem nada disso no Novo Testamento. Os termos são africanos e indígenas, né, porque a Umbanda é afro-indígena, e ele, então, cristianiza a magia afro-indígena e bota o nome de Jesus ali, e ele se sente mais aliviado, né, porque ele amarrou, ou repreendeu, ou jogou por terra, em nome de Jesus, um prato de barro, uma magia que está na mente dele como sendo eficaz. Né? E ele faz isso ali presencialmente, ele faz isso à distância. Né? O brasileiro, ele é muito sincrético, porque a gente não teve um processo. As igrejas que chegaram aqui cometeram esse mesmo... Quer dizer, no século XIX, não. Mas, a partir da segunda metade do século XX, as igrejas cometeram esse erro de pressa, né? Não, vamos ganhar o mundo porque Jesus está voltando. E aí abandonaram o ensino, a instrução, pararam de construir escola, faculdade, enfim. E aí esse processo de sincretismo penetrou profundamente. O cara pega um vidro de óleo, ora aquele vidro de óleo e passa nos objetos. Ou ele pega uma bandeira de Israel, ou ele consagra as coisas, ou ele vai para o monte, queima o pedido de oração, enterra, ou ele chama a irmã de oração. A irmã de oração é fruto mesmo do mundo das mulheres que têm contato com os orixás, que têm contato com os santos. Elas são mais poderosas do que os outros. Então, você leva a oração a elas e elas estão ali mais perto de Deus. Então, a igreja evangélica no Brasil é muito recheada dessas coisas. A gente tem eu poderia ficar aqui o resto da noite citando diversos casos. Mas a galera faz... ninguém vai para o inferno por causa disso, mas faz. Né? Faz esse sincretismo e depois, quando a coisa dá errado, culpa um ser espiritual, né? E
é demônio, mas chama o ser pelo nome, né? Chama pelo nome original. Aqui é a Maria Padilha, ali é o Zé Pilintra, ali é não sei o quê. Né? Então, é um excesso de fé, porque você crê no seu Deus e também crê na eficácia da religião dos outros, na eficácia e na existência dos seres da religião, como aquelas pessoas creem nos seres. Então, é meio cultural, né? Meio humano isso, é antropológico. E fazer ato profético, né? Essa ideia que é muito forte hoje nas igrejas. Por exemplo, vou dar um estudo de caso aqui para a gente encerrar. Essa ideia que a palavra tem poder, que vocês veem aí nas músicas, profetiza para o teu irmão, declara a vitória, determine, né? Missionário R.R. Soares. Essa ideia que proferir a palavra, né? Falar a palavra e algo acontece no mundo espiritual, porque você está falando aquela palavra com convicção, com fé, né? Isso surge no meio evangélico na segunda metade, é recente, né? Surge com o E.W. Kenyon e o Kenneth Hagin, que são os fundadores do neopentecostalismo, e eles que criam essa confissão positiva no meio cristão. Essa ideia que a palavra tem poder, que eu declaro em nome de Jesus que eu vou receber a cura, eu recebo, que eu profetizo que eu vou passar no concurso e vou passar, que eu determino que a doença vai sair, ela vai. E de onde que eles tiraram isso? O E.W. Kenyon, ele participava de reuniões de pessoas muito ricas, que eram chamadas, na época da década de 40, lá nos Estados Unidos, de seitas metafísicas. E essas seitas eram movimentos da chamada Nova Era, né, da Era de Aquário, e que retomavam magias muito antigas, inclusive da Madame Blavatsky, né, que é a maior bruxa da idade contemporânea no mundo. E o que a Madame Blavatsky e essas seitas metafísicas falavam, né? Que é o mesmo princípio daquele livro O Segredo e de outros. Basta você declarar, basta você lançar a palavra, basta você se expressar, aquela coisa acontece, né? Para o bem ou para o mal. E da onde que Madame Blavatsky e aquela galera está tirando isso? Está tirando da antiga bruxaria europeia, medieval, né? Que, por exemplo, está presente no Harry Potter. Esse negócio de simsalabim, abracadabra, ou seja, que a palavra proferida corretamente e com convicção, ela transforma algo no mundo espiritual que transforma algo no mundo físico. Então, eu posso obter vantagens, obter méritos através da palavra corretamente dita. Por isso que o Harry Potter ele precisa decorar a magia corretamente. Se ele falar uma letra errada, a magia não funciona, né? E, Lucas, mas a Europa não foi cristianizada? Como é que isso chegou no século XX e agora no século XXI? Porque os antigos, na verdade, o nome bruxaria é um nome errado, né? O nome certo é xamanismo, que eu vou colocar aí. E um dos grandes historiadores da religião, o Mircea Eliade, ele fala, né, que o xamanismo ele permaneceu na Europa, secretamente, velado, principalmente nas regiões rurais, onde se produzia os alimentos, e se colhia o leite, se fazia o queijo, se produzia frutas, legumes e verduras, né? Porque o xamanismo ele é das mais antigas religiões rurais da terra, que tem a ver também com as mulheres, com a fertilidade, com a lua, né? Os sabás, conhecidos sabás. E esse xamanismo ele trabalha esses livros dos feitiços, né? Que basta você falar a palavra certa da forma correta, que aquilo ali vai acontecer, seja presencialmente ou seja à distância. E você vê como é que
e isso que é milenar vai passando, e você vê um evangélico hoje no século XXI reproduzindo o mesmo conceito, né? Ou seja, as ideias, muitas dessas ideias não morreram, elas se ressignificaram, elas circularam. Ok, gente? Ok, professor, tudo muito interessante. Muito interessante. Eu vou abrir para perguntas, a gente vai terminar 8h30, a aula, a minha parte aqui eu terminei, e vou abrir para perguntas. Essa questão como se chama de sincretismo, os mais comuns hoje que a gente pode perceber no meio evangélico, eu sei que o senhor já citou alguns, mas assim, os mais comuns, e é errado, por exemplo, numa oração ou numa palavra profética para alguém, a gente enfatizar, eu determino em nome de Jesus, através do poder de Jesus, eu profetizo o bênção para suas vidas. É errado ou temos que mudar o argumento? Claro que é errado, você não manipula o poder de Deus, você não profetiza nada da vida de ninguém, profetizar não é isso. O profetismo na Bíblia é Deus te dar uma mensagem de arrependimento para aquela pessoa, que a pessoa se converta, se arrependa dos seus pecados, senão Deus vai executar uma pena na vida dela. Quando eu digo que profetizar é liberar uma palavra de vitória, aí já é magia pura, né? E Deus está atendendo, Deus não vai emprestar o poder dele. Tá dando para entender? Eu vou falar uma coisa e Deus vai se submeter à minha palavra, Deus vai se submeter à minha ordem, Deus vai se submeter àquilo que eu quero, né? E isso não é só completamente errado, mas isso também causa problemas muito sérios nas igrejas, né? Porque isso nunca funciona, nunca vai funcionar. Então, muita gente que acaba se desviando e se decepcionando com a fé por causa dessa ideia. Não, porque eu profetizei, porque eu declarei, que eu fiz acontecer, e Deus não fez acontecer, né? E quando acontece, é lotérica. Senão era muito fácil. Vou começar a declarar aqui que eu vou ficar rico. E aí o dinheiro vem. Vou começar a declarar aqui que todas as pessoas doentes com Covid vão ser curadas. Vão ser curadas? Não. Uma vai ser curada também, não vai. Porque oração não é manipulação do poder de Deus. Oração é submissão à vontade de Deus. Sim. Tudo que pedires em meu nome, será feito no céu, se permanecerdes em mim. Sim. O que Jesus Cristo está querendo ensinar? Se eu permaneço nele, ou seja, se eu estou ligado com a videira, eu sei qual é a vontade dele, essa vontade é passada para mim, e ali eu vou pedir, vou orar corretamente, e Deus vai trazer essa bênção para a minha vida, porque era a vontade dele. Então, permanecer em Deus é submeter e entender a vontade dele, e aí sim, a oração feita de acordo com a submissão, entendendo, né, ligada com o Espírito Santo, sabendo a vontade de Deus, ela acontece. Não é Deus submetendo ao que eu quero, o que eu acho que é certo, o que eu devo fazer, e me obedecendo. Isso aí é sincretismo mesmo. E está presente nas igrejas aí, negócio de vir para o irmão e fale isso, né? Olha para o irmão que está do seu lado e fala isso. Repare que isso chegou no mundo e no Brasil recentemente. Há 20 anos atrás ninguém fazia isso. Isso vem da televisão, isso vem do missionário R. Soares, do Universal, do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, desses ministérios de louvor, comunidade de Goiânia, comunidade da Zona Sul, Ministério Apacentar de não sei o quê, que são grupos que importam essas ideias, e como o povo acredita muito mais no músico do que na Bíblia, essas coisas aí. É que o ritmo conduz, né? A balada conduz, né? A gente eu sou professor de EBD, eu até brinco, né? Eu vou ficar aqui falando 1 hora para vocês, mas se vocês ouvirem amanhã uma música que contradiga tudo que eu falei, vocês vão acreditar na música.
Um dia desse a gente discutiu sobre os sonhos de Deus, né? Se existe um sonho de Deus, significa que Deus dormiu para sonhar, né? Então, sonhos de Deus é uma expressão tanto quanto falha. É uma humanização de Deus, né? Que é comum com a cultura recente. Jesus Cristo vira um namoradinho, Deus vira um amiguinho, em que ele fica triste, ele chora, ele sonha. Tipo, Deus sonha, né? Ou seja, sonho é uma coisa que eu não consigo concretizar, ou seja, Deus não é poderoso, ele sonha algo. A galera não para nem para se perguntar, né, do que está falando, mas é bonito, é emocionante. Você canta que os sonhos de Deus jamais vão morrer, não desiste, não para de crer, e não morrerei enquanto a promessa. Aí a galera chora, canta música, é bonito, sai da igreja com o coração tranquilizado, assim. É uma maneira entorpecente de encarar a vida também. Eu não julgo não vou julgar a pessoa, né? Eu vou declarar que isso é um erro, é um erro terrível, né? Teológico, é terrível para a vida cristã, mas eu não posso julgar a pessoa, porque ela tem os problemas, ela passa por aqueles problemas e ela procura os entorpecentes, né? Teológico. Então ela acha que vai casar bem, né? Porque está orando. Ela acha que vai ter um emprego bom, vai mudar de vida, vai sair do aluguel, porque está orando, né? A vida dela é muito ruim, então ela recebe aquela música, o desespero do coração dela passa momentaneamente e entorpece, como se fosse uma droga, um ópio. Né? É verdade. É interessante também. O ruim é que as igrejas batistas estão entrando nessa onda aí, e porque estão entrando vão acabar, porque toda igreja que abre mão da sua identidade para ficar sem identidade, ela acaba. É o que está acontecendo. As igrejas tradicionais que estão abrindo mão da sua identidade em prol desse evangelho show, desse evangelho mercadoria para crescer, né? Para ganhar membros. Vamos encher a igreja a qualquer custo. Aí você prega lá que o sonho de Deus vai realizar na sua vida e a galera fica feliz pra caramba. Fica alegre. O que adiantou Jesus ensinar a regra do Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino, não a nossa vontade, seja feita a vontade dele. É bem interessante. Interessante, professor. Obrigado aí pela aula. Foi sucesso total. Obrigado, gente. Quem puder, entra lá nas redes sociais do meu YouTube, tem horas e horas de aula aí. Já estou te seguindo. Obrigado. YouTube, Instagram, Facebook, é o professor Lucas Gesta. Se vocês puderem entrar, se inscrever lá, compartilhar os vídeos. E eu tenho a pós aqui no Batista do Sul, né? Eu coordeno a pós em História do Cristianismo. A gente vai abrir aí uma nova turma quando voltar aí da pandemia. A gente já tem uma turma já na segunda metade do curso e a gente vai abrir uma turma nova agora. Se alguém que queira fazer pós, História do pensamento cristão, do cristianismo e do pensamento cristão aqui no Batista do Sul, no Tijuca. Professor, tem que manter essa pós aí até a gente terminar o seminário. A gente está faixa azul ainda, professor. Vai, se tudo der certo, se Deus quiser, vai. Vocês estão em que período? Terceiro ainda. Faixa azul ainda. A gente acabou de sair da branca. É isso aí, estudando aí e chega lá. A gente acabou de aprender que não pode nem profetizar, que o curso vai ficar até lá. Poder profetizar é você pregar a palavra, né? Você exigir mudanças, você exigir arrependimento das pessoas, das autoridades, de quem está no erro, de quem está oprimindo o povo, né? Isso que é profetizar nos profetas maiores, nos profetas menores, em João Batista. Quando o João Batista fala arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus e o machado está posto na raiz da árvore, ele está profetizando, né?
Profetizar não é você adivinhar a vida dos outros, isso aí é oráculo. Também se confunde, né? A profetisa da igreja, na verdade, ela é uma mãe de santo que adivinha a vida dos outros, em algumas igrejas pentecostais, né? Essa figura da cartomante, da mãe de santo, da maga, que adivinha a vida dos outros, adivinha o futuro, acabou sendo incorporada em muitas igrejas, né? E chamam de profecia. Na verdade, não é profecia. Não é nem termo correto é oráculo. Profetizar é você pregar a palavra de arrependimento e mudança de vida. Sim. Mandada por Deus, não a sua vontade, mas Deus manda Isaías falar para o rei isso. Deus manda Jonas falar para o povo de Nínive para se arrepender. Deus manda Amós falar para as tribos do norte, né, para fazer justiça. Deus, e aí é a profecia, né? É proferir, é falar. Isso é profetizar. Entendi. Perfeito. Perfeito, obrigado. Nada. Então é isso, gente. Então foi um prazer estar aí com vocês. Um dia a gente se encontra presencialmente aí. Sim. Foi gravado e vai ficar aí. Oi? Obrigado, pastor. Deus abençoe aí você. Amém. Fica com Deus aí, gente. Deus abençoe. Amém. Valeu, pastor. Obrigada.